Nosso capítulo de hoje é um capítulo muito particular, porque Kardec veio trabalhando nos capítulos anteriores toda a discussão referente àquilo que nós poderíamos chamar de conteúdo com relação à mediunidade, as classificações, as análises. E depois de ter feito todo esse trabalho magistral, ele chega nesse capítulo, que é um capítulo que nem parece que foi escrito dentro do Livro dos Médiuns. Parece ser um capítulo diferente. É um capítulo voltado para o movimento espírita. É um capítulo que vai falar das reuniões e das sociedades espíritas. É interessante observar que esse material é um material produzido para ser publicado em 1861. Kardec teria, portanto, pouco tempo de vivência com a doutrina espírita. O Livro dos Espíritos, lançado em 1857, e daí toda uma eclosão de fenômenos e de sociedades, de manifestações, de grupos mediúnicos. Mas o que a gente vai perceber? Que, apesar de ser um tempo bastante curto, o que separa Kardec desse momento em que estamos falando, ele vai nos deixar, no capítulo de hoje, as informações fantásticas referentes aos aspectos que dizem respeito às últimas orientações do codificador sobre essas questões. Estamos falando especificamente do capítulo 29 do livro, capítulo que ele intitulou chamar das reuniões e das sociedades espíritas. Realmente, esse capítulo ele tem duas partes muito claramente distintas. Das reuniões, que ainda traz um traço da didática de Kardec, querendo classificar as coisas, querendo dar uma forma de organizar os raciocínios de uma maneira classificatória, o que era muito típico dentro da sua forma de trabalhar. Mas, quando ele entra na segunda parte da obra, desse capítulo, quer dizer, é como se virássemos a chave. E é um outro personagem, é um outro sentimento que vai tomar a gente na construção desses textos. Então, vamos começar a analisar a primeira parte do capítulo, onde Kardec fala das reuniões. Aqui, nós não teríamos assim grandes novidades nesse sentido, não haveria, por assim dizer, um conteúdo que nós pudéssemos comentar, dizendo, nossa, isso é bárbaro. Não, é um conteúdo mais técnico, um conteúdo mais didático, onde ele toma a seguinte classificação. As reuniões mediúnicas, elas podem ser classificadas em 3 tipos. E aí ele dá os 3 tipos. As frívolas, que são as primeiras que ele vai trabalhar. As reuniões experimentais, que ele vai trabalhar depois. E, por último, as reuniões instrutivas. Observe que ele não trata as reuniões com o sentido de socorro, de assistência. É um propósito de reuniões mediúnicas muito diferente do nosso. Que as nossas reuniões, se a gente perguntasse como é que você classificaria as reuniões, as pessoas diriam, teríamos as reuniões de educação da mediunidade, de atendimento espiritual, as de desobsessão, as reuniões de vibração, as reuniões de experimentação mediúnica, mas a gente não teria essa ideia de dividir em instrutivas. Mas Kardec ele tem esse foco. Então, ele separa nas frívolas, as de experimentação, que são as experimentais, e depois as reuniões instrutivas. Então, nessas reuniões, assim chamadas de frívolas,
ele vai destacar exatamente aquela personalidade que a gente tem no que diz respeito a essa estrutura que as reuniões podem ter. E a primeira delas, as reuniões frívolas, evidentemente, são aquelas que são marcadas pela presença de entidades descomprometidas com a verdade, que estão relacionadas especificamente com pessoas curiosas, despreparadas, desinteressadas. Então, de certa maneira, ele vai trazendo e vai enfeixando nesse capítulo tudo que ele comentou do passado. E ele faz uma digressão sobre o que ele já falou. Então, ele vai comentar que essas reuniões elas podem ter mistificação do espírito, porque elas são reuniões perigosamente postas por pessoas que não conseguem ter uma compreensão mais clara de objetivos superiores. Então, o que ele faz? Ele vai mostrar para nós que as nossas reuniões, se não tiverem um propósito superior, se não tiver pessoas interessadas em direcionar, elas podem se tornar frívolas. Aí pergunta que não deve, médium despreparado, curiosidade, mistificação de médium, mistificação de espírito, mentiras, ilusões, perturbações. Então, as reuniões frívolas, elas são extremamente perigosas, elas aparentemente são inocentes, né? São reuniões que nem possuem um valor maior. Que nada, bobagem, o que tem? Só que muitos processos de perturbação podem nascer dessas brincadeiras, dessas reuniões que, em princípio, podem ser vistas como ingênuas. E aí, na primeira parte do capítulo, ele vai trabalhar essas questões, e a gente já comentou isso por diversas vezes, dessa questão da falta de responsabilidade nos processos de construção das reuniões que são chamadas de frívolas. Num segundo momento, ele avança para uma outra forma de reunião, as reuniões experimentais. Ele coloca como reuniões experimentais aquelas em que o objetivo é a comprovação científica, em que as pessoas estão voltadas, diferente do primeiro grupo, voltadas para um estudo mais sério. Então, elas estão não como pessoas com frivolidade, sem conhecimento, não, elas estão querendo estudar, estão querendo conhecer, mas elas não têm um objetivo superior. Não são reuniões que a gente poderia dizer assim, nossa, espíritos elevadíssimos aparecem nessas reuniões. Por que a gente não tem isso? O próprio Kardec diz que nas reuniões de manifestações mais físicas, as entidades que se manifestam nessas situações não costumam ser muito elevadas. Ele fala isso várias vezes no Livro dos Médiuns, que as manifestações de movimento de objetos, de materialização, elas não costumam ser produzidas por entidades de escola. O que não quer dizer que elas não produzam, mas é porque os espíritos superiores deixam que outros executem essas tarefas e eles ficam mais atrás. Então, ele vai colocar que nessas reuniões, embora elas não tenham as características das frívolas, pela irresponsabilidade, elas ainda trazem a possibilidade de que as ilusões, os enganos, possam acontecer em função do desconhecimento espiritual que algumas pessoas possam ter. Então, ninguém pode dizer que elas não são sérias, elas são sérias, mas ainda são passíveis de um processo de perturbação pela desnecessidade de que as pessoas que participem delas sejam moralizadas. Então, ele destaca esse ponto para ele abrir, então, a última das formas, que é chamada de as reuniões instrutivas. E aqui ele fala que são aquelas em que você vai ouvir, o seu espírito vai tirar ensinamentos, vai ouvi-los, vai poder ter a chance de compreender como as coisas se passam, vai poder fazer perguntas, ver a situação que o outro se encontra. É possível que a gente consiga, com essas reuniões,
ver fenômenos que não serão mais fenômenos da pura curiosidade. E aí você vai ver que o que vai diferir as reuniões experimentais das reuniões instrutivas é que as reuniões experimentais não trazem nada moral. Elas só mostram o fenômeno. Elas só apresentam que ele existe. Só confirmam, sim, existe a realidade da vida após a morte. Mas não há, no curso dessas reuniões, nenhum tipo de aprendizado em que as pessoas se retirem dali e dizem, nossa, vou mudar a minha vida. Isso é profundamente transformador. Não existe essa parte nessas reuniões. E é isso que Kardec lamenta. E diz que seria um erro se nós fôssemos acreditar que, pelo fato dos fenômenos serem extraordinários, as reuniões podem ser consideradas extraordinárias. Então, as reuniões podem não ser extraordinárias. Sim, Luciane, a categoria dos espíritos que participam das reuniões são assemelhadas àqueles que vêm. Nas reuniões experimentais, eu posso ter pessoas que estão com interesses elevados, querem investigar, mas sem a necessária moralidade, assistem o fenômeno pelo fenômeno. Kardec discute isso, dizendo que é somente nas reuniões em que a gente sai com aprendizado moral que nós podemos dizer que elas são instrutivas. Se não há aprendizado moral, se não há reflexão, se não há crescimento, aí ele resume, se numa palavra não existe filosofia por trás das reuniões, não dá para dizer que elas são instrutivas. E aí ele vai mostrar o valor das reuniões que podem promover esse processo de transformação, destacando que nessa questão é muito importante que aconteça a formação desse grupo com essa visão. Por quê? E aí ele começa a se afastar, como eu estava comentando no princípio, desses conceitos mais imediatos do Livro dos Médiuns e começa a se aproximar de um conteúdo novo que ele ainda não havia abordado na obra por inteiro. Ele vai falar, a partir de agora para frente, cada vez mais intensamente, da importância do grupo, dos grupos, do funcionamento do grupo mediúnico para que as coisas possam operar de maneira melhor. Ele vai discutir que não é saudável que um médium procure exercitar sua mediunidade sozinho. Por quê? Porque as reuniões, elas precisam de ter um amparo. Fazer mediunidade sozinho é um perigo. Porque quando nós nos arvoramos a fazermos sós, corremos o risco de sermos atropelados pelo processo de perturbação, pela fascinação, pela obsessão, por uma série de fenômenos espirituais. E ele diz, olha, é muito importante que os médiuns se juntem, que eles trabalhem em grupo, para que se fortaleçam mutuamente, para que se ajudem, porque se ficar isolado, cada um num canto querendo produzir, tem muita chance de ter perturbação. Então ele faz uma espécie de convocação, no sentido de que os médiuns percebam que não podem trabalhar sozinhos. Ele começa a repetir que é um perigo isolar-se, não querer partilhar. É importante demais que as pessoas trabalhem juntas para que uma possa abrir os olhos da outra. Grupos que se formam com objetivos superiores, como, por exemplo, numa casa espírita, são excelentes, porque um olha e diz assim, acho que isso aí não está bom, acho que poderia ser melhor. E ele usa até uma expressão bem legal no texto, ele diz, olha, 4 olhos veem melhor do que 2. Então, se só tem uma pessoa enxergando um texto ou enxergando uma mensagem, ela pode ter uma leitura. Deixa que outros vejam. Isso combate o personalismo, combate as vaidades, combate todos os sentimentos negativos e aproveita melhor a mediunidade. E ele diz que, meu Deus, é muito importante que os médiuns percebam, para que as reuniões possam ser instrutivas, que a gente tem que se agrupar, que nós precisamos agir com o sentido de grupo, e as instituições espíritas
precisam favorecer com que esses grupos se estabeleçam. Ele convoca o processo de formação de grupos de médiuns para que esse fenômeno se espalhe sobre a Terra. Ele vai comentar dentro do texto que ele nos traz que é aí que a gente vai combater as nossas dificuldades morais. Porque ele chega a dizer que se, por exemplo, uma pessoa recebe uma mensagem, mas ela não participa de um grupo, ela recebe uma mensagem sozinha, ela corre o risco de abraçar aquela ideia e se perder, porque pode existir um processo de perturbação por trás dela. A mensagem pode não ser verdadeira, pode ser que o espírito minta, o fenômeno é real, mas o espírito é mentiroso. Como eu não tenho ninguém com quem trocar ideia, eu posso resvalar no processo da perturbação. E ele ainda comenta mais, dizendo que o grupo tem o poder de testar a vaidade do médium, o amor próprio, em que ele muitas vezes quer tomar para si as comunicações que os espíritos através dele dão. Então ele quer dizer assim, não, se eu receber essa mensagem só pode ser no espírito superior. Não, essa mensagem aqui não é legal. Ela traz umas coisas aqui que não são positivas. Isso aqui não é típico de espírito superior. Então, é essa questão que é importante para chacoalhar a estrutura de todos nós e oferecer, a partir dessa visão, a possibilidade de nós protegermos o grupo. Ele diz que a formação desse conjunto de pessoas protege o grupo das entidades perturbadoras. Porque se uma entidade mentirosa adentra no grupo, ela é identificada, ela não consegue prosperar. Então, é o apoio mútuo. E ele vai destacar essa questão dentro do trabalho, porque ela vai permitir com que os objetivos que nós estamos buscando sejam alcançados na medida em que as nossas vidas acabam sendo partilhadas com outras pessoas, garantindo um melhor resultado. E aí ele vai, nessa visão, mostrando para nós que se realmente o grupo tem um propósito de união, ele se junta nos seus ideais e os indivíduos já não se enxergam. O grupo se torna um ser coletivo. Se existir afinidade legítima entre as pessoas, se existir afeto verdadeiro entre os integrantes do grupo, então não haverá mais espaço para que haja brigas, discordâncias. Ele fala que é como se o grupo se tornasse um feixe de varas. Um grupo homogêneo pode fazer muitas coisas. Eu lembro uma vez, Alberto Almeida comentando que ele participava de um grupo mediúnico. E teve um dia que um companheiro chegou e disse, olha, eu aproveitei e trouxe para a reunião uns pãezinhos de queijo que eu fiz para a gente comer depois da reunião. Ai, que ótimo! E deixou o pãozinho lá. Ai, nossa, que delícia, que pão de queijo gostoso. Não sei se é tão gostoso que é pão de queijo de paraense, não sei se é bom, mas pão de queijo foi o que foi oferecido. Ah, mas uma delícia, nossa. Aí uma outra integrante do grupo disse, eu tenho uma receita muito boa de um bolo, eu vou trazer na semana que vem. Ai, que legal. Na semana seguinte ela trouxe. E o grupo começou a trazer para a reunião mediúnica um quitute para depois da reunião. Grupo velho, amigo há muito tempo, fazia reuniões há décadas. Criaram uma escala, cada semana uma pessoa trazia um negócio diferente que seria o sucesso do pós-reunião. Até que teve um dia, sempre tem, a reunião ia começar e fulana não chegava. Meu Deus, faltando já poucos minutos, fecha a porta, não fecha, ela não chegou, cadê, não chegou? Nessa época não tinha celular. Não chegou, cadê, procura o que está acontecendo. Quando estava fechando a porta, lá vem ela correndo, carregando uma
tabuleiro de bolo, atravessou a porta do centro com o guardanapo por cima esbaforida. Ai, cheguei. O bolo não ficava pronto, eu tinha que vir embora. O bolo não ficava pronto, estava desesperada. Aí eu não sabia o que fazer, eu tive que esperar, cheguei em cima da hora. Aí o Alberto disse, eu não preciso dizer nada, né? Tá certo, gente? Aí a pessoa, não, tudo bem, não precisa dizer, pronto, acabou. Por quê? Porque, de certa maneira, o desvio da finalidade do grupo começou a acontecer. A reunião passou a ser acessório, porque o negócio legal era a comida que a gente ia trazer. Então, se de repente o grupo começa a sair do foco e pode correr o risco de alguém se atrasar, as coisas começaram a mudar. E aí estabeleceram que traria se desse, nada que atrasasse a vinda da gente. Então, tinha dia que dava para vir, não deu, atrasou, não tem. No dia que tem, tem. E todo mundo entendia que quando não tinha, é porque era melhor que não tivesse, para que os companheiros estivessem todos presentes na reunião. Então, aí, quando ele fala do grupo, ele também comenta do poder terapêutico que um grupo possui. Ele fala que se uma entidade precisa de socorro e um médium só ora por ele, tem uma intensidade. Mas se um grupo que é uníssono, um grupo que se ama, que tem unidade de propósito, que pensa de maneira assemelhada, se o grupo inteiro ora por alguém, quanta energia não tem ali terapêutica para tentar tratar aquele que precisa de ajuda. Então, Kardec vai destacar aqui esses aspectos terapêuticos que surgem dos grupos pela unidade que eles precisam ter. Nunca é demais a gente resgatar as falas de Hermínio Miranda na obra Diálogo com as Sombras, no capítulo em que ele trata sobre a questão dos grupos, de como formar os grupos. Que o grupo tem que ser homogêneo, harmônico. Não se cria grupo mediúnico de pessoas que não se gostam. Aí, fulano é antipático. Vai cair no meu grupo mediúnico, tenho ódio dela. Não vai dar certo. Um grupo mediúnico precisa se gostar. E Hermínio Miranda fala isso de maneira muito clara no livro Diálogo com as Sombras, que ele diz, se o grupo não for harmônico, é melhor nem começar. Não tem harmonia? Não abre o grupo. Não precisa abrir. As pessoas não se gostam. Por que elas vão criar um objetivo de se reunirem espiritualmente se elas não se gostam do lado de cá? Então, Hermínio Miranda destaca isso, e Kardec, aqui nesse capítulo 29 do Livro dos Médiuns, vai costurar exatamente essas discussões sobre esses aspectos. E aí ele começa a comentar que, para que você faça um grupo correto, que funciona, que dá certo, tem que ter horário, tem que ter dia da semana. Não pode ser uma coisa assim, a gente vai se encontrar lá pelas 4. 4h30, a reunião mediúnica começa. Não. Tem que ter um horário para começar e tem que ter horário para terminar. Não é só para começar sem horário para ter fim. Tem que saber começar e saber terminar. Ele destaca essa importância do horário para o funcionamento da reunião. E coloca uma coisa bem interessante. Ele diz o seguinte, ainda que o horário seja uma coisa importante, ainda que seja necessário que nós tenhamos disciplina sobre o horário, não é para que a gente tenha a ilusão de que os espíritos só se comunicam numa determinada hora. Olha, o espírito só sempre. Para eu poder me comunicar só na janela das 4 às 6. Se for depois disso aí, ele não se comunica comigo. Tem um horário específico para que as entidades falem comigo. Como eu não estou disponível o tempo todo para que as entidades se manifestem, então, se não for no horário que está pré-marcado, não vai ter. Não, os espíritos se comunicam conosco a todo momento. Não existe hora determinada. Agora, a reunião mediúnica, ela precisa ter horário para começar e horário para terminar. Resultado. É importantíssimo a disciplina nesse fenômeno de construção dos nossos grupos. Quando chegamos aqui, Allan Kardec, então, parece
mudar completamente a tônica da sua conversa. Ele não vai mais falar de reuniões, ele não vai mais falar do grupo mediúnico, ele vai falar das sociedades espíritas. É um clamor às sociedades de que é necessário que todos despertem para as mudanças que estão acontecendo no mundo e a importância dessas sociedades para que o mundo se transforme. Ele diz que o Espiritismo tinha acabado de nascer e que ele ficava muito feliz de ver como as pessoas, na sua essência, já compreendiam aquele princípio, mas era necessário que os médiuns se aplicassem, que as pessoas interpretassem os seus princípios, para que essa mensagem não fosse apenas uma visão de que existe vida após a morte, mas um comprometimento de mudança de vida a partir do sabido. Vejam que nós estamos falando de uma obra que foi publicada em 1861, muito provavelmente escrita em 1860. 1860 não tinha evangelho, não tinha céu e inferno, não tinha nada. Tinha só o Livro dos Espíritos, alguns fascículos da Revista Espírita, e o Livro dos Médiuns estava ainda no prelo, e ele está escrevendo sobre a questão das sociedades espíritas. Cara, isso aqui tem 3 anos que o movimento espírita tem surgido, ele já está falando sobre a estruturação das sociedades espíritas, falando da necessidade de se construir essas sociedades em função do volume de pessoas que tem crescido a cada dia, procurando por essa mensagem. Então, existe um interesse nos estudos, existe interesse no aprendizado dessas histórias dos espíritos, nesse conhecimento todo. Então, era importante que se fortalecesse a criação de instituições com fins sérios, instituições formadas por homens que queriam se transformar. E é interessante que o texto vai falando que tinha que ser uma instituição onde o caráter dos indivíduos fosse sua grande característica. O aspecto moral da doutrina espírita tivesse permeado o coração daqueles que integravam aquilo ali. Para que as consequências morais do fenômeno espírita conseguisse alcançar essas sociedades, e não para fazer reuniões sem um propósito maior, uma reunião por reunião. Não, as reuniões agora elas têm que ser todas instrutivas. Nós temos que ser reflexivos, nós temos que construir sociedades para levar o mundo à reflexão. Não dá para nós ficarmos numa sociedade onde as pessoas vão se apropriar do conhecimento espírita e cada um fica na sua casa. Não dá! Nós temos que nos reunir, temos que trazer os médiuns, existe muita coisa para descobrir, muita coisa para revelar, muitos corações a alcançar, muita coisa a ser feita, e ele vai fazendo um clamor para o despertamento dos homens, para a necessidade de que tudo isso dê certo. E ele se preocupa, as associações elas não podem se criar e se destruir. Então, a gente tem que ter uma capacidade de construir essa sociedade de maneira correta, porque é péssimo quando uma instituição espírita se forma e ela se dissolve. Ele vai comentar sobre isso, dizendo que é muito importante que exista união entre as pessoas. Ele diz que já viu, na época dele, reuniões grandes que poderia trazer até 300, 400 pessoas, na época dele, para reunião, para ouvir aquela mensagem. Já era possível reunir, que dava para fazer. E era necessário que os espíritas percebessem a grandeza do que estava nas suas mãos. E ele fala que, nesse processo, a gente não poderia ser ingênuo. As sociedades não poderiam ser ingênuas, porque o Espiritismo também tem seus inimigos. Assim como tem os seus amigos, os espíritos que o protegem, também tem seus inimigos. Também a gente tem os inimigos. E esses inimigos, eles estão tanto encarnados como estão desencarnados. Existem muitas vezes que os inimigos do Espiritismo estão do lado de lá.
penetram nas reuniões mediúnicas, dando mensagens falsas. E como que a gente vai saber se a mensagem é falsa? A gente já viu nos capítulos anteriores como é que os espíritos superiores se expressam. Eles não jogam pessoas contra pessoas, não predizem datas, eles não expõem os erros das pessoas na mesa, eles não colaboram para a cisânia, eles diminuem o impacto do mal praticado, eles são concisos, são sérios, produzem informações que possam ajudar, não dão informações de caráter pessoal, sempre de caráter geral, e mais uma quantidade enorme de informações que já tivemos a chance de ver nos capítulos anteriores. Mas, às vezes, os espíritos se comunicam nas reuniões com mensagens completamente diferentes, opostas, de agressão, de divisão, de jogar pessoas contra pessoas. Esse é um indicativo de que não são entidades positivas. Assim como existe esses que estão do lado de lá fazendo isso, Kardec diz, existem os encarnados que servem de instrumento para eles. Sim. Pessoas que se submetem a um processo de perturbação espiritual que passam a ser veículo da ideia da cisânia. Uma pessoa dentro do centro espírita que é um instrumento de descontrole da instituição. Um problema grave, que é quando nós temos dentro dos nossos grupos indivíduos que provocam uma série de dificuldades. O que fazer nessa hora quando as nossas instituições estão ameaçadas em função disso? Eu sugiro que, antes que isso aconteça, que os grupos mediúnicos e os outros grupos, que as instituições espíritas como um todo, tenham seus regimentos internos. O que é regimento interno? É um texto simples, Kardec vai até colocar sobre ele daqui a pouco, estou até me antecipando. Mas o regimento interno é um texto que não fica registrado em cartório, não é o estatuto. É um texto consensado no grupo. Como é que o grupo vai funcionar? Se a pessoa faltar, quantas reuniões a gente afasta? Se ela faltar 2, não, acho que 4. Não, então 3, 2, 3, pronto, então 3. Que mais? Se a pessoa tiver determinado comportamento. Aí você cria as regras antes do mal acontecer. Para que não seja uma decisão pessoal sua, fulano me afastou da reunião. Não fui eu. O regimento interno estabelece que nessas condições a pessoa tem tal situação. Então, o regimento interno tira a pessoalidade, tira o personalismo e joga para o grupo. O ideal é que o grupo construa o seu regimento interno antes que o mal se estabeleça. Então, Kardec vai comentar sobre pessoas que participam da reunião mediúnica que são muito negativas, que provocam a discórdia, que jogam uma pessoa contra a outra, produzem fofocas, mentiras, perturbações, que muitas vezes a gente diz assim, fulano é muito assim, tudo critica. Pode ser que ele seja assim, mas as entidades espirituais perturbadoras se utilizam dele para potencializar aquela fala que ele tem. E devemos ficar muito atento com aqueles que tudo criticam. Se você tem uma pessoa que tudo ela critica, abra seu olho, porque isso é um indicativo de que alguma coisa equivocada está acontecendo. Não é possível que tudo esteja errado. Tudo que eu... Então, se eu critico demais, eu sou o indivíduo que precisa estar atento contra mim mesmo. Se é o outro que critica, a gente tem que estar atento com relação ao outro. E aí, às vezes, as pessoas dizem eu vou abandonar minha casa. O ideal não é abandonar. O ideal é a gente permanecer. Não por ódio, nem por vingança. Permanece com serenidade até para ajudar a casa a seguir um caminho de harmonia. Enquanto eu puder ter harmonia em mim para poder estar presente e facilitar as relações, que eu fique. Mas é muito ruim. Então procure um segundo grupo para você participar, para lhe preencher. E fique no grupo que está perturbado por um tempo, enquanto você suportar. Se não dá, mas tudo bem, aí você pode, aí você deixa. Mas enquanto você puder, fica no grupo. O tempo passa, as diretorias mudam. Se a gente permanecer, a gente pode ser um voto numa próxima diretoria.
Mas se você abandona o grupo que está com indícios de perturbação, você perde também a chance de ajudá-lo. Então, seria assim: se eu posso ficar aqui e me abastecer aqui, fica, ainda que com dificuldades. Se eu posso ficar, mas eu não consigo me abastecer, procura um segundo grupo para se abastecer e continua permanecendo aqui, mas sem brigar, sem criar confusão, ajudando. Não é para ficar lá, para ficar perturbando. Também fulano, também fulano, também. Não é para. Se eu vou para fazer isso, é melhor sair. E a gente fica, se não der, eu não consigo mais, a gente sai. Mas se a gente puder, vale a pena ficar para dar uma colaboração nesse sentido. Kardec vai, então, oferecer, na sequência desse texto, a importância de nós cuidarmos desse regimento interno. Isso aí está no item 339, o regimento interno das instituições espíritas. Tem que ter. Só que ele não chama de regimento interno, ele dá um outro nome. Ele chama de regulamento disciplinar. Diz que as instituições deveriam ter um regulamento disciplinar para que as decisões, no caso de fazer alguma coisa torta, já estarem previstas nesse documento, evitando decisões apressadas e que possam fazer processos de cisânia dentro do grupo, que vai parecer que é a opinião de alguém. E aí ele comenta que, do mesmo jeito que existem pessoas que podem dividir os grupos, existem espíritos perturbadores que muitas vezes se aproximam e criam embaraços para que o grupo se desarticule. E, nesse sentido, ele põe uma coisa belíssima. Olha que coisa linda. Um pensamento que a gente nem sempre faz. Ele diz que se tem um grupo mediúnico, olha que pensamento, Marlene Rosa, presta atenção nessa que é boa. Se você tem um grupo mediúnico e tem uma pessoa que integra esse grupo que cai num processo obsessivo, qual é a tendência do grupo? Nossa, fulano, hein? Quem diria? Como é que pode? E ele diz assim, esse não é a atitude que a gente tem que tomar. É quando o cara cai, é dizer assim, existe um lobo entre nós, devorando as ovelhas. Fortaleçamos em nós a vigilância, porque ele está à busca de outras. Então, se um cai na armadilha, cuidado. Existem entidades rondando o grupo e podem querer derrubar outro. Se um companheiro caiu, redobre a vigilância, porque as entidades perturbadoras estão rondando a instituição e estão conseguindo acesso, ou seja, estamos debaixo de um ataque espiritual. Então, abra seu olho e perceba que se o companheiro caiu, você também pode cair. Então, dar apoio a ele, mas ao mesmo tempo atentar que nós também podemos ser vítimas das próximas armadilhas que serão feitas. Fala Kardec que a perfeita comunhão de vistas, a harmonia de pensamentos é o melhor antídoto contra essas perturbações espirituais. É o melhor instrumento que a gente tem para poder proteger o grupo desses assédios perturbadores que se tem. Promover reuniões com silêncio, com recolhimento interior, com busca de transformação, com reflexão sobre o conteúdo oferecido, em que as pessoas estejam unidas num propósito. Veja que não é mais aquela reunião lá atrás que ele falava, das reuniões científicas. Aqui é uma coisa muito mais profunda, no sentido de nós buscarmos uma relação mais exata com as nossas questões. Então, ele vai conduzindo essas discussões e chega a dar até um roteiro. Diz, olha, vou dar um roteiro de que eu uso aqui na sociedade parisiense. Vou dar para vocês como é que a gente trabalha aqui. E ele mostra o roteiro. É um roteiro, assim, até bem diferente do que a gente usa, mas olha como é que era. Primeiro é a leitura das comunicações recebidas na reunião anterior, que foram todas passadas a limpo. Segundo, vem os relatórios diversos, correspondências, determinadas informações que foram recebidas, vindas pelo correio de outros grupos. Terceiro, eles vão para os ditados espontâneos. Os espíritos começam a se manifestar e aí eles vão trabalhando os ditados e vão fazendo perguntas
e vão recebendo dessas perguntas as respostas. E depois, a quarta parte, em que eles vão fazer. Aí, nessa parte dos problemas morais também, eles podem chamar determinadas entidades para que se manifestem. É o momento da reunião em si, terceiro ponto. E o quarto ponto, quando a reunião acaba, analisar criticamente o material recebido na reunião. É interessante porque é um modelo de reunião muito mais técnica do que o nosso, que é um modelo voltado para o acolhimento dos espíritos, e não para que a gente faça um estudo mais reflexivo e dissertações, ditados, perguntar, obter respostas. Então, ele acaba fazendo uma reflexão de um roteiro que a gente pode seguir. E aí ele chega na parte final do capítulo. Eu sempre admirei muito essa parte. Sempre achei esse pedaço do Livro dos Médiuns um trecho que não parecia ter sido escrito em 1861. Parece ter sido escrito para os dias de hoje. Escrito numa época em que o movimento espírita sequer estava estruturado. Mas ele coloca com tanta nitidez os conceitos, e aqui na Federação Espírita de Rondônia, por muitas vezes, antes das nossas reuniões de diretoria, a gente lia esse item, que é o item 350. Já lemos várias vezes. Vai começar... Você acha que hoje é bom a gente ler o 350, hein? E a gente sempre lê o 350. Perdi a conta das vezes que já lemos esse trecho. E ele está exatamente no encerramento desse capítulo. É com esse trecho que eu vou ler, porque eu não tenho como resumir isso, que Kardec encerra as discussões do Livro dos Médiuns. Que é o capítulo seguinte, vai ser um capítulo sobre o regimento da Sociedade Parisiense, que é interessante conhecer. E o capítulo 31 são dissertações espíritas. São exemplos de comunicações em que a gente vai trabalhar como é que Kardec analisa. Mas, em termos de substância, de conteúdo, de substância doutrinária, a gente encerra fundamentalmente nesse capítulo de hoje. E eu gostaria de ler, encerrando o nosso capítulo, e essa leitura, além de ser o encerramento do capítulo, vai servir também de prece para encerramento dos nossos trabalhos, porque é um texto belíssimo de Allan Kardec, e a gente não pode perder a oportunidade de conhecer literalmente aquilo que ele deixou. Eu vou ler. É o item 350 de O Livro dos Médiuns. Se o Espiritismo, conforme foi anunciado, tem que determinar a transformação da humanidade, claro é que esse efeito ele só poderá produzir melhorando as massas, o que se verificará gradualmente, pouco a pouco, em consequência do aprimoramento dos indivíduos. Que importa crer na existência dos espíritos se essa crença não faz que aquele que a tem se torne melhor, mais benigno, mais indulgente para com os seus semelhantes, mais humilde e paciente na adversidade. De que serve ao avarento ser espírita se continua avarento, ao orgulhoso se conserva cheio de si, ao invejoso se permanece dominado pela inveja. Assim, poderiam todos os homens acreditar na manifestação dos espíritos e a humanidade ficar estacionária. Tais, pois, não são os desígnios de Deus. Para o objetivo providencial, portanto, é que devem entender todas as sociedades espíritas sérias, grupando todos os que se achem animados dos mesmos sentimentos. Então, haverá união entre elas, simpatia, fraternidade, em vez de vão e pueril antagonismo, nascido do amor próprio, mais de palavras do que de fatos.
Então, elas serão fortes e poderosas, porque se assentarão em inabalável alicerce, o bem de todos. Então, serão respeitadas e imporão silêncio à zombaria tola, porque falarão em nome da moral evangélica que todos respeitam. Essa é a estrada pela qual temos procurado com esforço fazer com que o Espiritismo enverede. A bandeira que desfraldamos bem alto é a do Espiritismo cristão e humanitário, em torno da qual já temos a ventura de ver tantos homens por compreenderem que aí está a âncora de salvação, a salvaguarda da ordem pública, o sinal de uma nova era para a humanidade. Convidamos, pois, todas as sociedades espíritas a colaborar nessa grande obra, que de um extremo ao outro do mundo elas estendam fraternalmente as suas mãos, e eis que terão colhido o mal em inextrincáveis malhas. Allan Kardec, no livro dos Médiuns.